Os destaques desta edição. Comerciantes de Manaus que causarem aglomeração de pessoas terão alvará cassado, adverte o prefeito Arthur Neto. Amazonas tem 106 novos casos confirmados do novo coronavírus, com 15 mortes. Polícia fecha comércios, feiras e até um baile funk no bairro do Crespo por desrespeitarem a lei. Brasil registra 11.300 casos de Covid-19 e 487 mortes. Pesquisa prevê que pandemia causará 44 mil mortes no Brasil. Para 76%, o mais importante neste momento é deixar as pessoas em casa, aponta a Datafolha. Vice-procurador-geral eleitoral dá parecer favorável para a extinção do PT por corrupção. Estados Unidos entram na semana mais difícil e triste da pandemia que já matou milhares de pessoas no país. A Organização Mundial de Saúde diz que mais de 62 mil pessoas já morreram de coronavírus em todo o mundo. Homem executado em rua do bairro da Compensa. Motociclista morre após colidir com viatura da polícia no Jorge Teixeira. Deficiente arrancado de dentro de casa e morto na rua a pauladas e golpes de faca no bairro Gilberto Mestrinho. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. Tem muita chuva acumulada e que pode se juntar aos 15 milímetros previstos para hoje pelo Climatempo, com chance de 90%. Prevê o Climatempo, que fala em temperatura máxima de 31 graus. O dia amanhece com 24 graus e 93% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É segunda-feira, 6 de abril, 96 dias do ano e faltam 270 para terminar 2020, ano bissexto. Dia de São Marcelino, também é o Dia Mundial da Atividade Física. O Rio Negro subiu entre segunda e sexta-feira da semana que passou 26 centímetros. Seu nível em relação ao mar, até a última leitura, que será atualizada daqui a pouco, era de 25 metros e 39 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens no aeroporto Eduardo Gomes. 5:51. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia PC, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, há 3 dias que os semáforos da André Araújo com a Gabriel Gonçalves estão inoperantes, ou seja, completamente apagados. Pois é, Paulo, né? Já está recorrente essa situação, né, Paulo? Vamos torcer aí. Vou até anotar aqui que a Gabriel Gonçalves aqui, Paulo Guerra, vamos passar a diretoria de trânsito do Manaus Trans para que sejam tomadas as providências, né? Já que aquele semáforo ali é muito importante para quem trafega pelo local. Esse local aí da Avenida Gabriel Gonçalves, na chegada ali da André Araújo também, Paulo Guerra, a movimentação é sempre muito intensa por ali. Pois é, já fazem 3 dias, Pellegrini, já se completou os 3 dias que estes semáforos estão apagados. E pelo menos até a madrugada de hoje continuavam inoperantes. Pellegrini, um homem identificado como Daniel, ele tem 21 anos, foi preso ontem à noite, depois de assaltar várias pessoas em paradas de ônibus lá no bairro de São José. Foi para a mata, Pellegrini, a polícia foi atrás, o agarrou, mas ele já estava sem os telefones roubados, Pellegrini. Quem os teria, ele teria entregue a quem estes celulares, Pellegrini? Pois é, Paulo, que mistério é esse, né? Ele rouba celulares, entra na mata, a polícia vai atrás, quando o encontra, cadê os aparelhos? Será que já tinha alguém na mata esperando esses aparelhos? Será que ele jogou fora no momento que estava fugindo? Será que ele tocou em algum buraco lá nessa mata? Isso a polícia já está trabalhando para elucidar esse caso. O tal de Daniel aí tem 21 anos, como você bem colocou, Paulo Guerra, e fugiu lá na área do bairro de São José, mas a polícia rapidamente prendeu o Daniel. Pois é, prendeu o Daniel, mas esses arrastões estão acontecendo diariamente em Manaus, principalmente nas paradas de ônibus. Ele foi levado à central de flagrantes na Zona Leste, onde vai ficar à disposição da Justiça.
E a audiência de custódia no momento está suspensa, Peregrini? Está suspensa, Paulo Guerra, não está havendo nada no fórum, e o que nos chama a atenção, Paulo, é o aumento desses roubos, né, Paulo, desses assaltos das pessoas na rua e tal, tem aumentado e muito, Paulo Guerra, durante essa quarentena. Peregrini, a informação aqui de que o ouvinte, a Dolores, está dizendo o seguinte: estamos na sintonia do Jornal da Manhã aqui no Lago do Limão, está bloqueada a entrada para visitantes, pois o fluxo era muito grande. É isso aí, Peregrini? Pois é, Paulo, eu não estive lá esse final de semana não, né? Eu devo ir ainda na manhã de hoje por lá, mas não estou sabendo dessa situação não. É a dona Maria Dolores Simas que está dando essa informação. Paulo, então, né, vamos ver aí o que está acontecendo realmente, e já tem informação, Paulo, que hoje já vai ser suspenso tanto o transporte de táxi quanto de lotação na área da Ponte Rio Negro, né? Já estava interditado para ônibus, já não passava, mas no ônibus já estava suspenso o serviço, estava funcionando o serviço de táxi e de lotação, mas a partir de hoje, Paulo, nem táxi, nem lotação passa pela Ponte Rio Negro. Daqui a pouco teremos mais informações sobre este assunto. Um homem foi executado, ele caminhava tranquilamente por uma rua do bairro da Compensa, Peregrini. Pois é, Paulo, quando foi barbaramente assassinado, ele estava passeando, estava andando, fazendo sua caminhada, fazendo seu exercício no momento em que foi abordado por dois homens que estavam em uma moto, Paulo. Esse que estava na garupa, rapaz, puxou uma arma e o executou na hora. Foram 5 tiros, 2 deles na região da cabeça, e ele acabou morrendo na hora, Paulo. Peregrini, só para esclarecer, às vezes as pessoas entendem mal as coisas. O Genivaldo está dizendo, é verdade que a ponte vai fechar? Não, a ponte não vai fechar, nem poderia fechar, a ponte não vai ser interditada. Não vai interditada, vai ser interditada não. Quem mora nas comunidades, quem está no seu carro, na sua moto e precisa atravessar a ponte, vai passar sim. Os transportes rodoviários, os transportes particulares como lotação e táxi, aí sim o serviço está suspenso. Mas quem vai no seu carro, passa, são feitas algumas perguntas, e você vai para onde? Vou lá pro Lago do Limão, vou lá, família de lá e tal, aí passa de boa, não tem nenhum problema. Pois é, Peregrini, portanto não há nada a ver, a ponte não vai fechar porque as autoridades também não podem cercear o direito das pessoas de ir e vir. E o motociclista morreu após colidir com uma viatura da polícia no Jorge Teixeira, morreu na hora, Peregrini? Morreu na hora, Paulo, ele vinha em altíssima velocidade. A viatura, segundo informações, se deslocava por uma ocorrência e quando de repente essa moto atravessou na frente da viatura e o Everson Nilton da Silva de Souza, de 22 anos, acabou morrendo na hora. Isso aconteceu, como você bem colocou, Paulo, no bairro Jorge Teixeira. Peregrini, um deficiente, estava dentro de casa, de repente foram procurá-lo, invadiram a casa, o arrastaram para o meio da rua, o mataram a golpes de faca e também a pauladas. Ele ficou com a cabeça, ficou com o rosto desfigurado, Peregrini. Ficou, Paulo Guerra, e tudo começou com uma discussão. O Felipe Ferreira dos Santos, de 44 anos, esse daí foi a vítima, Paulo Guerra. Isso aconteceu na Rua Letícia, no bairro Gilberto Mestrinho. O homem apanhou, Paulo Guerra, e numa discussão que ele estava havendo com 2 homens, puxaram ele de dentro da casa, levaram-o para a rua e lá mesmo, na frente da casa onde ele morava, ele foi morto a pauladas e a golpes de faca. Peregrini volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu. Como é que está o tempo, Peregrini? Nublado, Paulo Guerra, nublado. Nesse momento aqui nós estamos aqui nas proximidades do pronto-socorro João Lúcio. Tá nublado sim o tempo, né? Temos aí possibilidade de chuva, viu, Paulo? Tá bem baixinho aqui as nuvens cinzas estão aqui na área do pronto-socorro João Lúcio. Paulo, te trago um abraço muito especial lá de Manacapuru, aquela moçada do Zeg Deg, aquela turma toda, o Beto D'Angelo, o Major Afrânio, a Dona Marília. Conversava lá no município esse final de semana, Paulo, e todos eram falando sobre você, falando muito bem, inclusive o companheiro Zeg Deg, Paulo. Pois é, um bom dia a todos. Até daqui a pouco, Peregrini. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações aqui dentro do Jornal da Manhã, no nosso noticiário policial. 5h58. Muitos comerciantes continuam desrespeitando o decreto governamental que determina o fechamento de estabelecimentos comerciais que não oferecem serviços essenciais, como supermercados, padarias e farmácias. A Polícia Militar fechou ontem comércios que descumpriam o decreto publicado no Diário Oficial do Estado pelo governo. O documento define que apenas comércios que prestam serviços essenciais podem funcionar durante a pandemia do novo coronavírus.
Na feira do bairro da Compensa, na Avenida Oscar Borel, a Polícia Militar realizava a inspeção no local como forma de verificar se havia irregularidades. A corporação constatou o descumprimento da medida por parte de comerciantes e da população que está nas ruas. Segundo policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária, conforme o decreto, lojas que não fornecem alimentos, bebidas e remédios têm que permanecer fechadas. A feira localizada na Rua da Penetração, no bairro São José, também foi fechada. A polícia acabou com o baile funk que acontecia no bairro do Crespo na madrugada de ontem. Muita bebedeira, muito barulho. Os organizadores do evento foram detidos. A polícia ainda apreendeu as aparelhagens de som utilizadas na festa e bebidas alcoólicas que estavam sendo oferecidas aos menores de idade. O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia. 6h03 em Manaus. Nas redes sociais, através do aplicativo Humano, ouvintes reclamam falta de água na zona norte da cidade. Se há alguma informação oficial, pelo menos até o momento não temos conhecimento. E o outro ouvinte pergunta sobre os ônibus se estão funcionando normalmente. A frota de ônibus, claro que está reduzida, pouca gente na cidade, tudo fechado e não tem porquê toda a frota estar nas ruas da cidade, mas o transporte coletivo funciona sem anormalidade. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas tem realizado ações de fiscalização voltadas a condutores que consomem bebidas alcoólicas em lojas de conveniência. A penalidade, tanto para quem for flagrado no teste do bafômetro quanto para quem se recusar a fazê-lo, porém apresentar sinais de embriaguez, é a aplicação de uma multa no valor de R$2.934,70, 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e a suspensão do direito de dirigir só por 12 meses. Tome cuidado. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Sobe para 16 o número de casos confirmados do coronavírus em Manacapuru, acompanhado de 3 óbitos. O aumento é significativo, o que vem assustando ainda mais a população, que tenta de todas as formas se livrar da doença, que até então ainda continua sendo um mistério para a medicina mundial. Dos novos infectados, 4 são do sexo feminino, com idade de 19, 35, 39 e 70 anos. E 2 são do sexo masculino, com idade de 66 e 70 anos. Sendo que um dos idosos está na UTI do Hospital Delfina Aziz. Os 3 óbitos foram pessoas que deram entrada por Manaus em hospitais públicos e particulares. A Polícia Militar tem sido uma grande aliada no combate a essa doença e está nas ruas monitorando diuturnamente locais onde possa haver aglomeração de pessoas. Mesmo assim, o final de semana foi acometido de fechamento de alguns bares similares que ainda continuam teimando no atendimento presencial. O prefeito Beto D'Angelo tem acompanhado o desenrolar da doença no município e em cada pronunciamento seu tem pedido às pessoas que obedeçam as ordens decretadas pelas autoridades. O alerta para o perigo da doença tem sido a tônica de seus discursos nas lives que são levadas ao ar em todas as redes sociais praticamente todos os dias. Mesmo assim, alguns poucos continuam teimando e desafiando o perigo da Covid-19. O movimento de carros e pessoas nas ruas diminuiu, porém ainda continua grande em relação ao perigo que essa doença oferece à população. Bem, Paulo, por decreto da Secretaria de Educação do município SEMED, o secretário professor Raimundo Conde mantém suspensas aulas na rede municipal de ensino por mais 25 dias, a contar a partir de hoje. A Câmara Municipal também suspendeu as sessões por tempo indeterminado, medida tomada pelo presidente Sassá Gerson, que vê nessa atitude uma medida de proteção à população que costumeiramente frequenta a Casa do Povo. E vamos ao boletim coronavírus em Manacapuru. Até o dia de ontem, 5 de abril. São 16 casos confirmados, 164 isolados em monitoramento, 1 internado, 81 notificados, 3 óbitos e 62 descartados. No mais, mandar um alô lá para o seu Ananias, no Rio Manacapuru, na comunidade Patauá, ouvindo este noticioso. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. A gente indagando sobre os companheiros que não estão aqui, como o Eduardo Silva, todos os companheiros estão em quarentena e falando de suas casas naturalmente. E proximamente, tão logo termine essa fase aí de quarentena, eles estarão de retorno.
A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas tem intensificado as ações de fiscalização de trânsito agropecuário na barreira de vigilância agropecuária em Humaitá, mesmo diante da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. A barreira fixa funciona como uma medida preventiva para averiguar o controle de trânsito de animais, produtos e subprodutos de origem animal, vegetais e suas partes, visando controlar doenças e pragas, rastreabilidade e mesmo roubo de animais. Uma mulher identificada como Maria Rita Nascimento da Silva, de 55 anos, foi encontrada morta na manhã de ontem por volta das 9 horas da manhã, dentro de uma kitnet na rua São Vicente, próximo ao Beco da Bomba, no bairro de Educandos. A suspeita é de que ela tenha sido mais uma vítima do Covid-19. O corpo de Maria foi localizado pelo proprietário da estância onde ela morava sozinha. Segundo moradores e familiares, a vítima procurou por 2 vezes o serviço de pronto atendimento da Zona Sul com quadro de febre e disse que foi orientada a ficar em casa. Ainda conforme a família, o Instituto Médico Legal se recusou a fazer a remoção do corpo devido à suspeita de Covid-19. A família, sem recursos para o funeral particular, aguardou a remoção do corpo da vítima. O dono do quarto alugado pagou R$1.500 para uma funerária particular remover o corpo. Após 9 horas em que o corpo foi encontrado, finalmente houve a remoção pelos agentes funerários. A Secretaria de Estado de Saúde emitiu nota técnica orientando as unidades de saúde sobre o uso da cloroquina em pacientes positivos para o novo coronavírus, o Covid-19. O Amazonas recebeu 11 mil comprimidos do Ministério da Saúde e está disponibilizando de forma controlada aos serviços de urgência e emergência da rede estadual de saúde, incluindo os pronto-socorros João Lúcio Machado, Platão Araújo e 28 de agosto. Também receberão a medicação os 9 serviços de pronto atendimento Coroado na Zona Sul, Eliamene Madi, Danilo Correia do São Raimundo, Alvorada, Chapô Prevô, José Lins e Juventina Dias, além da unidade de pronto atendimento José Rodrigues. O Hospital Delfinazis, referência no tratamento da Covid-19 no estado, tem seu estoque próprio do medicamento por fazer parte de um estudo local sobre os efeitos da medicação em pacientes internados. Portanto, não receberá desse estoque enviado pelo Ministério da Saúde. Combate ao Covid-19 amplia medidas restritivas em Iranduba, que já tem 3 casos da doença. A reportagem é de J. Rai. Depois da suspensão das linhas de ônibus e da travessia com lanchas, agora chegou a vez dos táxis, mototáxis, vans e carros de aplicativos. A partir de hoje, eles estão proibidos de circular pelos próximos 30 dias entre o município e a cidade de Manaus. A determinação está no decreto municipal 022/2020, publicado ontem no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas. De acordo com o documento, a medida é para evitar a circulação de pessoas. O mesmo decreto também estende o funcionamento das feiras até às 17 horas para evitar aglomerações nesses locais. Neste fim de semana, ao passar pelas 2 barreiras sanitárias instaladas pela Prefeitura de Iranduba na rodovia Carlos Braga e na estrada de acesso à ponte Jornalista Felipe Dau, nossa reportagem observou centenas de veículos, a maioria lotada de pessoas indo e vindo. O prefeito Francisco Gomes e o secretário de Saúde Leandro Souza voltaram a apelar para que a população ajude a conter o avanço do coronavírus no município, que teve 3 casos de Covid-19 confirmados neste fim de semana. Cada um faça a sua parte, fique em casa, não vão para banho, não vão para bar. Se for a feira, tenha bastante cuidado. Se for o banco, também tenha cuidado, gente. Fique em casa, não venha pros banhos em Iranduba, não venha passear em Manacapuru, Iranduba e Novarão, não venha. Precisamos realmente mantermos em isolamento social, para que essa curva que está sendo ascendente, o impacto dela não seja tão grande. Nós pedimos encarecidamente que a população de Iranduba nos ajude a cuidar da saúde. Lideranças de comunidades rurais que recebem muitos turistas também
também chegaram a colocar barreiras neste fim de semana para impedir a entrada de visitantes, como explicaram os presidentes das comunidades do Lago do Limão, Evandro da Silva, e Morada do Sol, do quilômetro 26, Amós Freitas. Nós estamos aqui fazendo essa prevenção, não é uma proibição de ninguém entrar, mas o visitante que está em Manaus, que está em outra localidade para vir para cá, ele não pode vir porque nós estamos fazendo a prevenção para nossa comunidade. Para que a nossa comunidade e as demais comunidades não sejam atingidas com esse vírus, aquilo que nós pudermos fazer para prevenir, nós vamos fazer. Em tempo, o prefeito Francisco Gomes e o secretário de Educação de Iranduba, Hamilton Gadelha, anunciaram neste fim de semana que as aulas vão continuar suspensas no município. Para o Jornal da Manhã, J. 6h13 em Manaus. O Amazonas registrou 106 novos casos do novo coronavírus, o Covid-19, de sábado para domingo, somando 417 o número de infectados no estado, com 15 mortes. Conforme balanço feito pela Fundação de Vigilância em Saúde, são 379 casos em Manaus e 38 no interior, sendo 16 em Manacapuru, 3 em Parintins, 5 em Itacoatiara, 5 em Santo Antônio do Içá, 3 em Tocantins e 2 em Iranduba. Os municípios de Anuri, Boca do Acre, Careiro da Várzea e Novo Airão registram um caso cada. Seguem em isolamento domiciliar 219 pessoas, 38 pessoas estão internadas, 18 em leitos clínicos e 20 em unidades intensivas de terapia. Seguem em investigação 1.051 pessoas. 3 óbitos por Covid-19 foram confirmados neste domingo. São eles: um paciente de Manaus de 50 anos e com histórico de doença renal crônica e obesidade, que veio a óbito às 19h26 do sábado, e uma idosa de Manacapuru de 72 anos e com histórico de hipertensão. Um outro homem de 55 anos e com histórico de obesidade veio a óbito por volta das 7h da manhã deste domingo. O paciente estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital e Pronto-Socorro Delfina Aziz. Ao todo, são 11 óbitos de pacientes provenientes de Manaus, 3 de Manacapuru e 1 de Parintins. A FVS investiga ainda outros 6 óbitos que estão aguardando exames laboratoriais. O prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, anunciou neste domingo por meio de redes sociais que a prefeitura cassará alvarás de funcionamento para comerciantes que não seguirem os decretos como medida de prevenção ao novo coronavírus. A venda de passe estudantil e da gratuidade para idosos também serão suspensas. As medidas serão tomadas a partir de hoje. Segundo o prefeito Arthur Neto, os alvarás serão cassados provisoriamente durante a pandemia do novo coronavírus. A cassação será feita em casos de comerciantes que continuarem os serviços e causarem aglomeração de pessoas. Polícia. Eu pergunto ao Alberto Peregrini, o transporte coletivo em Manaus funciona sem a normalidade? E vamos tomar o contato com o Alberto Peregrini para que ele possa trazer essa informação que eu acabo de solicitar a ele sobre o transporte coletivo em Manaus. Ainda há pouco o J. fazia uma matéria também aqui sobre as advertências, principalmente dos donos de balneários, para que as pessoas não saiam de Manaus demandando a M70 para ir aos balneários, porque eles estão todos fechados, como medida preventiva ao coronavírus. E ontem em Manaus, a polícia também tomou algumas providências quanto ao funcionamento de feiras e as pessoas que se encontravam em locais onde não deveriam. E até um baile funk também foi acabou graças à intervenção da polícia. Pessoal fazendo muito barulho e bebendo, e a polícia interviu e acabou com o baile funk, hein, Peregrini? Pois é, Paulo, baile funk lá no bairro do Crespo. As informações que tem uma menina lá que gosta, rapaz, de tá lá embaixo, lá em cima, bumbum pra cá, bumbum pra lá. O negócio lá no Crespo tá moderno, Paulo.
Pois é, Peregrini, muita gente aqui falando sobre o transporte coletivo, mas dizendo, alguns ouvintes dizendo que o transporte está normal nas ruas. E o que você fala, Peregrini, tranquilo? Tranquilo, Paulo, tranquilo. Nós temos que ter sempre o cuidado, né, conforme a tua orientação, de todos os dias, Paulo, passarmos ali na Eucatu, que fica nas proximidades do Instituto Médico Legal, e hoje pela manhã notamos que estava tudo dentro da normalidade. Começava com os profissionais, como eu sempre faço, com motorista, com cobrador. Tá tudo tranquilo na Eucatu, a União Cascavel, que cobre a maior zona da cidade, que é a Zona Norte. O mesmo acontece, Paulo, na avenida, nas proximidades do Terminal 5, aqui próximo ao pronto-socorro João Lúcio, fica a garagem da Global, e nós também temos o costume de passar lá pela frente, bater um papo com os profissionais, com os rodoviários, Paulo. Está tudo dentro da normalidade. Temos sim uma redução na frota, como você bem colocou no começo do nosso jornal, uma frota reduzida, porém, Paulo, funcionando dentro da normalidade. Segundo eles, o número de veículos é de acordo com a demanda que ocorre no momento. Você que insiste em abrir aí o seu comércio, tome cuidado, hein? E a polícia pode chegar e fechá-lo. E isso no cumprimento da lei. Pois é, até as feiras também, em alguns bairros da cidade, também ontem foram fechadas, né, Peregrini? Pois é, Paulo, né? Fica somente os essenciais, como as tabernas, os mercadinhos, não, Paulo? Sim, sem dúvida. Isso aí podem ficar abertos, e até uma orientação, né, Paulo, para quem mora, por exemplo, em bairro distante, que faça seu rancho aí perto no comércio mais próximo de casa mesmo, para não estar indo para o supermercado, depois pegar ônibus com sacola de rancho, né, Paulo? Para facilitar as coisas para você mesmo. Peregrini, você falou em supermercado, e os supermercados aumentaram do desodorante, Peregrini, a farinha. Como subiram os preços nos supermercados em Manaus? Farinha, Paulo, se comprava de R$5,50, agora está R$9 a farinha do Arimi, né? Foi o preço que eu comprei nesse final de semana. E os demais itens também tá subindo muito. O óleo de cozinha também subiu um bocado, Paulo Guerra. Comprava assim de R$3,50, hoje já chega até a R$7 a garrafa de óleo. Pois é, Peregrini, você que vai comprar desodorante, por exemplo, um desodorante que custava R$12, ontem já estava custando 17, Peregrini. É um aumento abusivo. Sem dúvida nenhuma, Paulo. Tem muita gente aí que com a subida desses preços vai andar fede, né? Por causa desse negócio aí do aumento do desodorante. Anda fede, é isso, Peregrini? Tá fede, fulano. O que tu tem, filho? Tá fede. Peregrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O engraçadinho. Pensa no engraçadinho. Fulano tem engraçadinho. Ele acreditou, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ele ouviu isso de uma mulher casada. Daí em diante, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o marido dela ficou de olho. Isso aconteceu, Paulo Guerra, no almoço entre familiares, cunhado daqui, cunhado dali. Daí ele trouxe, uma jovem trouxe um senhor lá, né, que era o namorado dela. Daí a outra prima disse, ele é engraçadinho. A prima não gostou e as duas foram para a via de fato. Por pouco não acontece uma tragédia, porque a namorada do engraçadinho armou-se com uma faca. Ainda do pronto-socorro, 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a pauladas. Isso aconteceu no bairro de São Francisco. O homem deu entrada entre a vida e a morte. E se não é a ação dos anjos da vida, ele poderia ter partido desta para pior. Pronto, socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Pense no pronto-socorro Porreta, todo o tempo lotado, mas sempre que chega alguém precisando de ajuda, os anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio estão lá prontos para salvar vidas. E não foi diferente com o homem que deu entrada vítima de atropelamento, todo quebrado, todo esfolado, mais pra lá do que pra cá. Ele foi rapidamente atendido e já está fora de perigo. As informações dão conta de que ele se embriagou e ficou fazendo zigue-zague pela rua e foi colhido por um veículo. E ele está internado, porém não corre risco de morte. Não é dessa vez que ele vai partir desta para pior. Pronto, socorro Platão Araújo! O Platão Araújo que fica no coração da zona leste da cidade.
também sempre cheio. Entretanto, sempre atendendo quem precisa de ajuda, e atende muito bem o pronto-socorro Platão Araújo. E era final da tarde de ontem, era a boca da noite, quando dois homens estavam bebendo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, até que um deles levantou-se da mesa do nada e levantou e deu-lhe uma cadeirada no rosto. Não se sabe ainda o motivo, não houve discussão, estavam bebendo, estavam achando graça, até que um levantou e pegou a cadeira, aquelas cadeiras de ferro, e deu-lhe na cabeça de seu colega de copo. Você que gosta de beber com seu amiguinho, todo cuidado é pouco. Acidente de trânsito, colisão entre bicicleta e moto. Aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, no bairro Novo, no bairro Jorge Teixeira. Esse homem que estava na bicicleta, numa bicicleta cargueira, deu entrada no pronto-socorro com ferimentos leves. Já o da moto se deu pior. A moto caiu em cima dele, ele quebrou a perna e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, onde está internado. Rapaz, essa bicicleta cargueira, a bicha é mais dura do que uma moto. O cabra da moto se arrebentou todo, já o da bicicleta fez alguns curativos e voltou para casa. A bicicleta deu PT, o aro ficou parecido o número 8, todo arrebentado. Ele estava mais preocupado com a bicicleta do que com a saúde dele. Segundo as informações, ele e a bicicleta não se separam nunca. Ele trabalha, inclusive, nessa bike. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, dois assaltantes que fingiram ser passageiros e tocaram terror em ônibus da linha 448. Eles foram presos, Paulo Guerra, e uma das passageiras, uma mulher grávida, passou mal durante a ação desses desgraçados. Ela foi levada ao pronto-socorro. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nas proximidades do conjunto Canaranas. E os dois bandidos, graças a Deus, foram presos. Tomara que apodreça na cadeia. Bandido desgraçado que agrediu uma grávida, esse daí merece ir pro container. Esse merece ir pro container. Esse assaltante desgraçado que bateu numa mulher, bateu numa senhora grávida. Tá tanta gente boa morrendo aí do coronavírus. Nem por desgraçado desse morrer aí de corona, né? E parar lá no container que tá lá só esperando lá nas proximidades do pronto-socorro Delfina. Esse daí merecia inaugurar o container. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas da cidade. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, atenção. O homem foi barbaramente assassinado a pauladas e facadas, isso após uma discussão no bairro Gilberto Mestrinho. A vítima tem alguns problemas mentais, e se envolveu nessa discussão quando dois homens o puxaram de dentro da casa onde ele morava e o espancaram e deram-lhe pauladas e facadas. Ele acabou morrendo na hora. Tudo aconteceu, repito, Paulo Guerra e ouvintes, no bairro Gilberto Mestrinho. E mais, um passarinho da morte esteve na cidade. Mais uma morte no asfalto. Uma colisão entre uma viatura da polícia e uma moto resultou na morte do motoqueiro. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, no bairro Jorge Teixeira. A viatura da polícia, segundo informações, estava em uma ocorrência policial e passava pelo bairro Jorge Teixeira. O rapaz que estava na moto vinha em altíssima velocidade e colidiu com a viatura. Ele rebolou pelo asfalto e não resistiu aos ferimentos. E morreu no asfalto, morreu em um acidente. Esse acidente ocorreu no bairro Jorge Teixeira. Morte no bairro da Compensa. O homem foi executado e teve o corpo crivado de balas
enquanto caminhava. Ele caminhava, bermuda, tênis, estava caminhando, fazendo exercício, quando de repente apareceram dois homens que estavam em uma moto. Daí o que estava na garupa, sem mais delongas, puxou sua arma e disparou. 1, 2, 3, 4 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos. E morreu. Foi mais um crime no bairro da Compensa. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais uma informação de agressão física. 2 cunhados se degladiavam, brigavam na manhã de hoje, por pouco não acaba em tragédia. É que, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o marido e a mulher estavam bem, né? Estavam mais ou menos tranquilos. Só que o marido descobriu que ele, a mulher, o cunhado dele e a mulher dele estavam fazendo porcaria para ele ficar panema, para ele ficar besta, para ele ficar moda, tá mole. Aí Paulo Guerra estavam fazendo porcaria, simpatias com a cabeça do jabuti. Dizem que quem põe a cabeça do jabuti para secar é só ralar depois de seco no prato do marido, que ele fica limpo e besta modo, tal qual o jabuti. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. A Bolsa de Valores de Tóquio fechou com alta de 4,2% nesta segunda-feira, estimulada pela ligeira desaceleração nas mortes diárias da pandemia de coronavírus registrada na Europa neste domingo. O índice de referência Nikkei 225 ganhou 756,11 pontos e terminou em 18.576,30 pontos. Ao seu lado, o índice Topix de todas as ações fechou 3,86%, e os investidores reagiram positivamente a relatos de desaceleração no número de mortos na Itália e na Espanha, disse Yoshihiro Ito, especialista da Okasan Online, em nota informativa. Mas ainda não está claro se o surto será contido, acrescentou. Espanha, Itália e França registraram uma esperançosa redução no número de mortes por coronavírus nas últimas horas, mas a pandemia, que já matou 68 mil pessoas em todo o mundo, está se espalhando nos Estados Unidos. No Japão, o primeiro-ministro Shinzo Abe está se preparando para declarar estado de emergência em algumas partes do país, incluindo Tóquio, onde o número de infectados continua a aumentar. As ações europeias se recuperaram nesta segunda-feira com a desaceleração das mortes por coronavírus na França e na Itália. O índice Stoxx 600 de referência subia 2,9% depois de terminar a sexta-feira com seu sexto declínio semanal em 7, com a crise da saúde paralisando a atividade comercial. As bolsas italianas e francesas cresceram 3,5% e 3,4%, respectivamente. As bolsas asiáticas e europeias subiram com o menor número de mortes. Agora 6h36 em Manaus. O calendário para o pagamento do auxílio emergencial de R$600 aos trabalhadores informais deve ser anunciado nesta segunda-feira pela Caixa Econômica Federal. O ministro de Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse que será usado um aplicativo para celulares para identificar os trabalhadores informais que não estão em nenhum cadastro do governo, mas têm direito de receber o benefício. O benefício é uma das medidas de alívio à crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus. Ele se destina a pessoas sem carteira assinada e renda fixa, afetadas pelas medidas de isolamento social adotadas para conter a velocidade da Covid-19 no Brasil. Pesquisa Datafolha, publicada nesta segunda-feira pelo jornal Folha de São Paulo, questionou a população sobre as medidas de isolamento impostas pelas autoridades para conter o avanço do coronavírus. Segundo o levantamento, 76% dos brasileiros acreditam que o mais importante neste momento é deixar as pessoas em casa. 18% querem acabar com o isolamento e 6% não sabem de nada.
Últimas notícias. Vamos voltando com as últimas notícias. O governo poderá antecipar o Plano Safra neste ano para dar um horizonte aos agricultores brasileiros que tomam esses recursos em meio a temores com menor oferta de crédito para a futura safra devido ao cenário econômico complicado com o novo coronavírus, afirmou neste domingo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. A fala da ministra veio após a afirmação do ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ter afirmado ver dificuldade de ter os volumes de recursos necessários para que no ano que vem nós possamos ter essa super safra. Libertado da prisão antes do fim da pena por ser do grupo de risco do novo coronavírus, José Maria Marim chegou na manhã de ontem ao Brasil. O ex-presidente da CBF, de 87 anos, desembarcou no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Ele estava preso desde o fim de maio de 2015, inicialmente na Suíça e depois nos Estados Unidos. Parte da prisão foi domiciliar, onde foi condenado por corrupção. Assim ficou cerca de 5 anos afastado do país. O vice-procurador-geral eleitoral Renato Bril de Góes deu parecer favorável a um processo que solicita o cancelamento do registro do Partido dos Trabalhadores, PT, ou seja, a sua extinção. A informação foi dada na coluna de Fausto Macedo no Estado de São Paulo e a ação consta como premissa os depoimentos adquiridos pela Operação Lava Jato contra o partido, fortalecendo que a sigla recebeu recursos ilícitos de origem estrangeira. Sendo assim, violando o inciso 1º do artigo 28 da Lei dos Partidos Políticos. 6:42. Com a pandemia de Covid-19 se espalhando, a comunidade esportiva global está enfrentando sérios desafios devido às medidas impostas em inúmeros países ao redor do mundo. No Dia Internacional do Esporte para Desenvolvimento da Paz, marcado para esta segunda-feira, a ONU diz que isso não deve impedir as pessoas de serem fisicamente ativas. O fechamento de academias, instalações esportivas e estádios, piscinas públicas e estúdios de dança impede muitos de participar de atividades esportivas ou físicas individuais ou em grupo, além de assistir a eventos esportivos ao vivo. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson foi internado neste domingo para ser submetido a exames de acordo com a versão oficial. Segundo Downing Street, trata-se de uma medida preventiva, já que ele tem apresentado persistentes sintomas da Covid-19 10 dias depois de testar positivo para o vírus. Boris Johnson, de 55 anos, tornou-se no dia 27 de março no primeiro líder de uma grande potência a anunciar que testou positivo para o coronavírus. A Rainha Elizabeth II agradeceu neste domingo ao pessoal sanitário que trabalha sem trégua no combate à pandemia do novo coronavírus e aos britânicos que ficam em casa para conter a propagação da doença. Quero agradecer a todos os que estão na linha de frente dos serviços de saúde pública e a todo o pessoal sanitário em geral, destacou a rainha de 93 anos em uma mensagem à nação considerada histórica. Certa de que os britânicos vencerão a Covid-19, Elizabeth agradeceu também aos cidadãos que ficam em casa e protegem assim os mais vulneráveis do país, onde o coronavírus já matou quase 5.000 pessoas. Neste raro discurso televisionado dirigido à Grã-Bretanha e aos países da Commonwealth, a rainha lembrou suas experiências durante a Segunda Guerra Mundial, oferecendo uma mensagem de esperança a pessoas forçadas a se manter afastadas de familiares e amigos. O Papa Francisco participou de um domingo de Ramos em uma basílica de São Pedro vazia, fazendo um apelo às pessoas que vivem na pandemia de coronavírus a não se preocuparem tanto com o que lhes falta, mas como podem aliviar o sofrimento dos outros. A celebração, que inicia os eventos da Semana Santa que antecedem a Páscoa, geralmente atrai dezenas de milhares de pessoas para uma praça de São Pedro enfeitada com oliveiras e palmeiras. O ritual normalmente inclui uma longa procissão de cardeais, padres e fiéis carregando folhas de palmeiras. Desta vez foi realizada em um altar secundário atrás do principal que Francisco normalmente usa e com a presença de apenas 2 dúzias de pessoas, incluindo alguns assessores, freiras e um coro reduzido, todos praticando distanciamento social.
A Organização Mundial de Saúde atualizou os dados da disseminação do coronavírus pelo mundo. Segundo a entidade, há 1.113.758 casos confirmados, sendo 82.061 deles registrados nas últimas 24 horas, com 62.784 mortes, sendo que dessas 5.798 foram oficializadas no último dia. A Europa é a região com mais novos casos confirmados nas últimas 24 horas, 38.266, com 4.082 novas mortes. Em seguida vem a região das Américas com 36.171 novos casos e 1.385 mortes, em um momento de avanço dos casos, sobretudo nos Estados Unidos, mas também em outras regiões, em outras nações da região, entre elas o Brasil. Estados Unidos começam a distribuir 8 milhões de máscaras para hospitais, diz Donald Trump. O governo norte-americano já foi acusado de desviar equipamentos, incluindo máscaras, que iriam para a Alemanha, a França e aqui para o Brasil. Os Estados Unidos já testaram 1,6 milhão para o coronavírus. Os Estados Unidos são o país com o maior número de infectados pela doença. São mais de 330 mil casos confirmados, com mais de 9.500 mortes. 6h47 em Manaus. Os Estados Unidos entram em uma das semanas mais críticas até agora na crise do novo coronavírus, com o número de mortos explodindo em Nova York, Michigan e Louisiana. Alguns governadores pedem uma determinação nacional para a população ficar em casa. Em Nova York, o estado mais atingido informou neste domingo que houve quase 600 novas mortes, um total de 4.159 mortes e 122 mil casos. Médico e premiado neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles é um dos coordenadores do comitê científico montado pelo Consórcio Nordeste, que congrega os 9 governadores da região para orientá-los a tomar medidas no combate ao coronavírus em seus estados. Em entrevista ao UOL, ele afirmou que o isolamento social é a prioridade absoluta nesse momento e que ainda é muito cedo para repensar a medida. Nicoleles disse ainda que estamos numa guerra e com a chegada do inverno, o país terá ainda mais problemas devido à confluência de doenças como influenza, dengue e chikungunya com a Covid-19. Em nova investida contra Henrique Mandetta, Jair Bolsonaro disse que alguma coisa subiu à cabeça de integrantes do seu governo. Eram pessoas normais, mas de repente viraram estrelas. Bolsonaro insinuou que as estrelas estão por um fio. Vai chegar a hora deles, porque a minha caneta funciona. Sou enfático, não tenho medo de usar a caneta nem pavor. E ela vai ser usada para o bem do Brasil. Bolsonaro desqualifica um ministro que tem 76% dos brasileiros o aprovando e o consideram qualificado. Desdiz o que foi dito pelo auxiliar. Desorganiza o que parece organizado. Ameaça desfazer o que vem sendo feito com maciço apoio popular. O Ministério da Saúde divulgou na tarde de ontem os números atualizados do novo coronavírus. De acordo com a pasta, o número de infectados no momento é de 11.130. Isso representa um aumento de 852 casos em relação ao balanço divulgado no sábado. O número de mortes é de 486. Foram 54 mortes nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade do vírus no Brasil é de 4,2%. O estado de São Paulo ainda concentra o maior número de casos, 4.620, e também o maior número de mortes, 275. Todas as regiões, no entanto, apresentaram aumento no número de casos. Em relação às mortes, apenas o Centro-Oeste não teve aumento, permanecendo com 12 óbitos registrados. Na região Sudeste, o Rio de Janeiro com 1.394 casos e 64 mortes. E São Paulo com 4.620 casos e 275 mortes se destacam. Na região Norte, o Amazonas concentra o maior número de casos, com 417, além de 15 mortes. Pesquisa do Grupo de Resposta à Covid-19 do Imperial College de Londres estima que poderão morrer 44 mil pessoas no Brasil por causa do novo coronavírus, desde que observadas medidas de isolamento social.
Mas se fosse adotada a estratégia de isolamento social, que só mantenha idosos em casa, como já sugeriu o presidente Jair Bolsonaro, poderia levar à morte mais de 529 mil pessoas em todo o Brasil. A taxa é um pouco menos da metade do que poderia ocorrer se nada fosse feito no país para conter a dispersão do novo coronavírus. 6h51 em Manaus. Agora vamos às manchetes dos principais jornais do país. O Globo hoje estampa: Brasil tem 486 mortes e 11.130 casos confirmados. Folha de São Paulo: renúncia de Bolsonaro é rejeitada por 59% dos brasileiros, diz Datafolha. O Estado de São Paulo: a AGU alega ao Supremo que atos concretos de Bolsonaro frente ao coronavírus estão de acordo com as recomendações científicas, sanitárias e epidemiológicas. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Sem citar Mandetta, Bolsonaro diz que tem gente no governo se achando e que hora vai chegar. Valor econômico: mortes e novos casos começam a desacelerar em parte da Europa, mas a retomada será lenta. Estado de Minas: casos no mundo chegam a 1,113 milhão, com 62.784 mortes. No Recife, Jornal do Comércio: governo lança aplicativo do Corona Voucher hoje. A partir de amanhã começa cadastro. Diário do Nordeste, em Fortaleza: cearenses que tentam voltar da Bolívia reclamam de autoridades brasileiras. Porto Alegre, 0 hora: caixões de papelão suprem demanda durante crise funerária no Equador. A única edição impressa local a chegar à nossa redação é a crítica que estampa hoje: regras de isolamento mais duras no estado. Polícia vai atuar nas ruas para fechar comércio em setores não essenciais durante a pandemia. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini com o noticiário policial. A sonoplastia de rádio foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação: Paulo Guerra.